Oi, pessoal, vamos lá. Vamos começar por uma questão que eu já acho meio complicadinha. Vê bem, ele diz: transformações espontâneas acontecem com o aumento de entropia no universo, e a seguir são apresentadas algumas transformações termodinamicamente espontâneas. Vê bem, pessoal, a cidade alternativa que apresenta qual dessas transformações espontâneas acontece com diminuição da entropia do sistema. Diminuição da entropia. Vê bem, pessoal, combustão espontânea mas numa combustão, por exemplo, C2H6O, né, que é o etanol, o álcool etílico, com oxigênio, produz o quê? CO2 e água. Então, eu tenho aqui líquido, gasoso, e aqui todo mundo deu gasoso. Então, nesse caso, aumentou a desordem, aumentou a entropia. Então, o 1 não pode ser. No 2, formação do gelo. Olha, gelo líquido passou para o sólido. Esse processo, ele realmente diminui a entropia, não é verdade? Só que tem um detalhe, pessoal. Formação de gelo não é um processo espontâneo, né? Mas diminui a entropia. Letra, então aqui, decomposição do carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é um sal, ele dá óxido de cálcio, né? Calcinação, que é sólido, mas dá CO2, que é um gás. Então, sólido virando gás, aumentou a entropia, não pode ser o 5. Aí veja, sublimação da naftalina. A naftalina bonitinha, né? Naftalina ou naftaleno, não precisava saber a fórmula não, tá, pessoal? É só aqui. Passou do sólido para o gasoso, aumentou a entropia. Então, também não pode ser o 5, né? Desculpa, aqui é 3, não pode ser o 5 nem o 3. Guga, mas formação de ferrugem. Olha, formação de ferrugem, você tem o ferro mais o oxigênio dando a ferrugem, que é sólido. Então, é para se considerar que diminuiu a entropia. Se você, pessoal, entrar num reino do mais detalhe possível, ele vai dizer a você que quando o ferro se oxida, olha que coisa detalhista, viu? Quando o ferro se oxida para formar a ferrugem, há uma mudança, muda, tá certo? A estrutura dele, muda a estrutura. Com isso, pessoal, você tem uma expansão nessa mudança, há uma expansão do volume. E com isso, um aumento da entropia. Aumentaria a entropia. Então, durante a oxidação do ferro, os átomos de ferro perdem elétrons para o oxigênio, da presença da água, né, oxidação, formando um óxido de ferro, que é a ferrugem, o Fe2O3, e esse processo geralmente resulta em uma estrutura menos organizada, mais dispersa. Então, só que isso, pessoal, no nível do ensino médio, está muito fora da realidade. Aqui a gente teria que analisar o quê? Que ele está sólido, gasoso e que produziu somente o quê? Sólido. Então, nessa questão, embora ele tenha botado o 2, o 4 cabe bem na questão. Então, eu peço que a banca dê uma olhadinha. Até mesmo porque o termo espontâneo para congelar, como é que a gente vai congelar a água espontaneamente? Então, a resposta da questão gabarito oficial é B, mas eu acho que a menos destrutiva seria D. Se eles querem levar em consideração essa questão estrutural, muito mais para uma química inorgânica não concisa, né, mais de ensino superior, então que eles pelo menos anulem a questão. Mas a letra D é a mais lógica, tá? A mais lógica para um aluno de ensino médio. Por quê? Considerar que congelar é um processo espontâneo? Não, nem sempre, né? Não é um processo espontâneo. Você não bota água em cima da mesa, ele vai congelar espontaneamente na temperatura ambiente, por exemplo. Então, é bom que a gente perceba isso. Legal, pessoal? Então, já começamos com esse primeiro entrave. Abraço.